Olá pessoal, beleza? Tudo bom? Vamos iniciando aqui mais um RQOAB, Resoluções de Questões. Mais uma matéria trabalhista hoje, Direito Material, tá? Vamos falar hoje de uma matéria importantíssima, introduzida pela reforma trabalhista na CLT. Vamos abordar o artigo 75, A, B, C e D e também o artigo 62, pois a questão que nós vamos analisar aqui hoje fala sobre teletrabalho, tá? Um tema atual e que a OAB vai começar a cobrar daqui para frente praticamente em todos os seus exames, né? De forma diferente do que veio nesse último que a gente vai analisar aqui, porém vai vir cobrando, porque é um tema polêmico e é um tema novo e eles gostam disso. Tema que tem pegadinha e tema novo, é onde derruba o candidato, mas aqui no RQ Questões você vai aprender e não vai errar mais essa questão, tá? Vamos lá, vamos primeiro analisar aqui o que dizia a questão. Essa questão caiu no 29º Exame Unificado. Vamos analisar o que dizia a questão, vamos ler as alternativas e vamos para a lei. Se tratando da lei, acabando de ler a lei, a gente volta para a questão e você vai ver que ela vai ficar fácil, tá? Mas, porém, é uma questão que eu vou já adiantando para vocês. É uma questão de nível difícil. Você teria que analisar todos os artigos que eu te disse, além do artigo 62, tá? Que fala da duração do trabalho, para depois resolver essa questão. Então, você tinha que fazer a junção aqui de dois ou três artigos, tá? Então, vamos para a questão, não vamos perder tempo e vamos acertar essa questão quando a OAB exigir de você, tá? A questão dizia assim: Rogério foi admitido em 8/12 de 2017 em uma locadora de automóveis como responsável pelo setor de contratos, razão pela qual não necessitava comparecer diariamente à empresa, pois as locações eram feitas online, certo? Rogério comparecia à locadora uma vez por semana para conferir, assinar as notas de devolução dos automóveis. Então ele já disse aqui, ó, comparecia uma vez por semana na loja, tá? Assim, o Rogério trabalhava em sua residência, com todo o equipamento fornecido pelo empregador, sendo que seu contrato de trabalho previa expressamente o trabalho remoto à distância e as atividades desempenhadas, tá? Um ano após trabalhando desse modo, o empregador entendeu que Rogério deveria trabalhar nas dependências da empresa. A decisão foi comunicada a Rogério por meio de termo aditivo ao contrato de trabalho assinado por ele, com antecedência de 30 dias. Tá? Ao ser dispensado no momento posterior, Rogério procurou você como advogado, indagando sobre possível ação trabalhista por causa desta situação. Sobre a hipótese de ajuizamento ou não da referida ação, assinale a alternativa correta. Gente, ele trouxe aqui no enunciado praticamente o que diz a lei. Tá? E ele vem e confirma ali numa das alternativas o que a lei diz. Tá? Então a gente vai ver, vai ler as alternativas, vai ver qual está correta e qual está incorreta. E vai ver o porquê do correto e do incorreto. Né? Porque hoje, você memorizando os dois, você consegue uma assimilação melhor na hora de resolver sua questão. Tá? Isso só tem aqui no RQ Questões. E vamos para as alternativas. A alternativa A dizia assim: não se tratando da modalidade de teletrabalho, deverá ser requerida a desconsideração do trabalho em domicílio, já que havia comparecimento semanal nas dependências do empregador. Alternativa B. Não deverá ser requerido o pagamento de horas extras pelo trabalho sem limite de horário, dado o trabalho em domicílio. Porém, poderá ser requerido trabalho extraordinário em virtude das ausências de intervalo de 11 horas entre os dias de trabalho, bem como o intervalo para repouso e alimentação. Alternativa C. Em vista da modalidade de teletrabalho, a narrativa não demonstra qualquer irregularidade a ser requerida em eventual demanda trabalhista. E alternativa D. Deverá ser requerido que os valores correspondentes aos equipamentos usados para o trabalho em domicílio sejam considerados salário-utilidade. Gente, uma questão difícil. Não seria fácil aí, com uma simples leitura e não fazer uma junção dos artigos que a gente vai ler aqui para resolver essa questão. Então vamos para os artigos de lei, tá? Então, o teletrabalho, ele foi introduzido na CLT com a reforma trabalhista.
está previsto lá no artigo 75A para frente, os seguintes. E tem um capítulo só para isso do teletrabalho. Então a gente vai começar a ler os artigos agora, tá? Então, ó, 75A. A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste capítulo. Aí nós vamos lá para o 75B. Considera-se teletrabalho a prestação dos serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, ou seja, na sua residência, com utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Estão observando que a questão está aqui. Lá falava sobre o comparecimento de Rogério nas dependências da empresa. Então não descaracteriza o teletrabalho, ele comparecer semanalmente na empresa, né? Vamos para 75C. A prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Tem que ter um contrato de trabalho, tá? Se não tiver um contrato de trabalho, fica difícil a gente falar sobre um teletrabalho, né? Pode ser um trabalho externo, que não seja um teletrabalho. Isso aí a gente vai explicar futuramente para vocês. Mas vamos para parágrafo 1º. Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Percebe-se que lá teve um aditivo contratual, tá? Saindo da modalidade de telepresencial, teletrabalho, para presencial. Parágrafo 2º. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantindo prazo de transição mínimo de 15 dias, né? Com o correspondente registro em aditivo contratual. Aqui completo o parágrafo 1º. Então, para você tirar de um passar para o outro, tem que respeitar um prazo mínimo de 15 dias e ainda ter um aditivo contratual, tá? E o 75D diz o seguinte: as disposições relativas à responsabilização, a responsabilidade pela aquisição, manutenção, fornecimento de equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. E as utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado. Gente, com a leitura desses artigos aqui, eu acredito que a gente já conseguiria resolver por eliminação. Mas a gente tem que pegar o artigo lá 62, vou buscar para vocês aqui. O artigo 62, ele está dentro do capítulo da duração do trabalho, tá? Esse artigo 62, inciso 3, ele também foi instituído pela reforma trabalhista. E o que acontece? A gente precisa ler ele para resolver a outra questão. Porque, olha aqui, ó, não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. Aqui está falando de toda a duração do trabalho. Lá na questão ele falou assim sobre o prazo mínimo de 11 horas para descanso de um período ao outro de início de trabalho. Tá? Só que aqui ele fala não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. Aí lá no inciso 3 ele fala os empregados em regime de teletrabalho. Então a gente pode entender que o regime de teletrabalho ele não está adstrito a esse capítulo da duração do trabalho. Ele pode fazer o horário que ele bem entender. Realizando as suas funções, ele vai estar cumprindo com aquilo que a empresa exige dele, que o contrato de trabalho exige dele, né? Então, vamos para a questão novamente, vamos ver qual alternativa está correta e qual alternativa está incorreta. Então, a alternativa A dizia o seguinte: não se tratando de modalidade de teletrabalho, deverá ser requerida a desconsideração do trabalho em domicílio, já que havia comparecimento semanal nas dependências do empregado. Gente, acabamos de ler no 75B. O fato dele comparecer semanalmente não descaracteriza o teletrabalho. Então, alternativa A, incorreta. Alternativa B. Não deverá ser requerido o pagamento das horas extras,
pelo trabalho sem limite de horário, dado o trabalho em domicílio, porém poderá ser requerido trabalho extraordinário em virtude das ausências de intervalo de 11 horas entre os dias de trabalho, bem como o intervalo para repouso e alimentação. Já dissemos aqui, acabamos de ler o artigo 62, que está dentro do capítulo da duração do trabalho, que são excluídos deste capítulo quem trabalha em regime de teletrabalho. Então, a alternativa B, incorreta, deveria obedecer sim o seu contrato de trabalho e lá tem as previsões sobre os seus horários, né? Alternativa C, em vista da modalidade de teletrabalho, a narrativa não demonstra qualquer irregularidade a ser requerida em eventual demanda trabalhista. Aqui a alternativa está correta. Tá? O enunciado trouxe justamente o que diz o artigo 75B, o 75C e o 75D. Tá? Então a narrativa da questão é a junção desses três artigos. Se você observar, ler com atenção, você vai ver que ele trouxe todos os requisitos do teletrabalho. Então a alternativa C, correta. Mas vamos ver por que a D está incorreta, para você não errar mais. Tá? Deverá ser requerido que valores correspondentes a equipamentos usados para o trabalho em domicílio sejam considerados salário-utilidade. Tá? Lá no 75D, disse que não é considerado como salário. Tá? Então, os equipamentos são utilidades fornecidas para o trabalho. Poderia ser reembolsado o empregado? Sim, desde que no contrato de trabalho esteja previsto. Qualquer coisa que ele use fora daquilo que é fornecido pela empresa, para ele ser reembolsado. Tudo bem, gente? Uma questão aí de nível difícil, mas com atenção e calma a gente consegue estudar. E aqui no RQ Questões você vai gabaritar sua prova em Direito do Trabalho, tá? Muito obrigado. Estudem, não deixe de estudar, porque só assim você vai conseguir sua aprovação. Estou à disposição para tirar suas dúvidas. Vou deixar meu e-mail, meu WhatsApp. Qualquer dúvida pode me mandar que a gente vai esclarecendo aqui no RQ Questões. Muito obrigado e até mais, gente.